Oi, amor. Tudo bem, gatinha da tia Duda? Realmente fala o que pode falar. Oi, Gabi. Oi, Vitor Hugo. Oi, Manu. Felipe apareceu até que enfim, Felipe. Oi. Oi, Manu. Eu tive que viajar, Ontem a internet caiu. Tava ruim a internet, né? Tá mesmo. Ei, Arthur. Ô, tia. O que eu tinha descoberto é que quando eu tava rodando antes da aula começar, eu tirei a cara da internet. Isso era que eu não sabia. É? Tia, Oi, gatinho, fala. olha meu nome. Como é que tá? Oi, do YouTube. Oi, João Neto. sou YouTube. Oi, João. Tem um YouTube agora? Ô tia, Oi. aqui, você também vai fazer igual a tia. Você também vai fazer igual a tia Renália? Vai dar alguma coisa tipo pra gente entrar em virtual? Então, cada aula é uma aula, né? Eu vou entrar com vocês virtual agora. Eba! Olha só, apostila de geografia. Então, não vamos perder tempo batendo papo. Vamos entrar na apostila de geografia com a tia Duda. Vou mostrar para vocês, vou compartilhar uma tela com vocês. Essa apostila é nova? Vai ser de um site na internet que depois eu vou passar para vocês entrarem também, para vocês entrarem no espaço virtual, como se nós estivéssemos lá no espaço visualizando o planeta Terra. Aí eu vou mostrar para vocês ver se vocês vão conseguir entrar junto com a tia Duda. Tia, Ô tia Duda, Oi. faz tanto tempo que eu não visto a minha blusa do losango que eu tô achando que ela tá até errada. É? Vê se apareceu a tela para vocês aí, meus amores. Apareceu pra mim o lápis, só que... Ah, agora Aham, tá parecendo tipo a terra Apareceu. escrito do Rússia. Então agora, apareceu. olha só, eu não quero desligar os microfones, mas eu gostaria muito que vocês ouvissem a tia Duda agora, ok? Então, olha só, quando a tia Duda perguntar, vocês respondem. Mas se a tia Duda não perguntar, eu quero que vocês fiquem de boquinha fechada agora, para vocês poderem ouvir a tia Duda. Gabi, eu não posso ler sua mensagem agora. Nós estamos online aqui e eu preciso da minha aulinha de geografia, ok? Olha só, então, faz de conta que nós estamos lá no espaço, tá? E nós vamos visualizar alguns países. Então, já que nós vamos falar em números, nós vamos falar em territórios, nós vamos falar em quantidades de habitantes, né? Que tem em cada país, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção com a tia Duda e viajassem nessa nave junto com a tia Duda. Então, Beleza. nós vamos imaginar que estamos lá no espaço, tá? Observando essa visão aérea do maior país do mundo, que é a Rússia. Vocês sabem quantos quilômetros quadrados tem a Rússia? Alguém sabe? A Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados, tá? Então, aqui nós estamos vendo a Rússia. Agora, um outro país que eu quero mostrar para vocês. Então, presta bastante atenção. Eu vou mostrar 5 países para vocês, tá? Que são os maiores países em dimensão territorial, em questão de território. Então, qual que é o primeiro país, né? Que é o maior do mundo? Rússia. A Rússia. Quem sabe me dizer qual é o segundo país? Manhuaçu. Ih, Manhuaçu é um município. Olha, então, não é um país. Por que que não é um país? Porque ele não é considerado, porque não é habitado, mas é a Antártica, tá? Ela não é habitada, então o que que acontece? Ela não é considerada um país, mas em questão de dimensão, ela é a segunda. Vou colocar aqui. Nossa, tia, mas também quem aguenta viver num lugar tão gelado assim?
Então, né? Além de lá ser muito gelado, né? Por isso que ninguém consegue, né, habitar nesse lugar que é gelo puro, né, gente? Que é muito frio. Então, olha só. Vamos ver a Antártica junto com a tia Duda agora, então. Olha só. O mapa tá mudando aí. Nós conseguimos, né, observar. Então, ela Você tá no Google Maps? Oi? Que lindo! Tá no Google Maps? Isso. Olha só. Que lindo! Agora, quem sabe me dizer, questão de territorial, qual é o outro lugar que é o segundo maior? Brasil? Não. Canadá. Canadá também, né? Estados Unidos. Ah, Canadá. Canadá também. Ele é o segundo maior territorial. Ele tem 9,8 milhões de quilômetros quadrados. Para de soprar o microfone fazendo favor. Senão eu vou proibir microfone com microfone. Então, olha só. O Canadá, então, tá? É o segundo maior território com 9,8 quilômetros quadrados de território, tá bom? E podemos falar também que como que as pessoas conseguem Bonito? sobreviver no Canadá. Tá vendo isso aqui? São gelos, né? Então, quer dizer o quê? Que lá é muito, muito, muito frio também, tá? Quem agora, né? Nós estamos tendo a visão aqui do Canadá. Quem agora... Bonito? O Canadá? Canadá, né? Quem sabe me dizer qual é o terceiro? Estados Unidos? Paris? Estados China. Unidos é muito grande. Estados Unidos da América. China, gente. China. A China também. A China China não está é? em terceiro lugar, tá? Em questão de território, tá? Ela tem 9,5 milhões de quilômetros quadrados, tá? E vocês sabiam que a China, ela é o país com maior número de Com habitantes? mais habitantes? Quando eu falo em questão de habitantes, questão de pessoas, a China... Acho que a China é o país mais desenvolvido, né? Olha só, presta atenção agora. Eu sei que é muita informação para uma aula só. A China, ela é o terceiro lugar em território. Quando eu falo em extensão, em território, ela tem 9,5 milhões de quilômetros quadrados. Quando eu falo de pessoas, de habitantes, a China está em primeiro lugar. Ela que tem mais população, tá? Mais pessoas, ok? Então, aqui nós temos a China, tá bom? Em questão de territorial, tá? Alguém sabe me dizer qual é o quarto? Não. Brasil. Imagina o Brasil. Estados Unidos. Paris. O quarto é os Estados Unidos. Vocês colocou É porque tá no Caps Look ligado aqui. Vou desligar o Caps Look aqui. Vocês sabem quanto que é o tamanho, a dimensão dos Estados Unidos? Vocês sabem me dizer qual é o tamanho? Não. Então, 8, sei lá o quê? não. Os Estados Unidos tem 9,3 quilômetros quadrados, tá? Incluindo o Havaí e o Alasca. Tirando o Havaí e o Alasca, ele vai ter 7, alguma coisa de milhões de quilômetros quadrados. Então, olha só. Juntando o Havaí, que é uma ilha, né? E o Alasca, ele tem 9,3 quilômetros quadrados de território. E o quinto país, qual que é o quinto país? Brasil. Brasil. Quinto país, Brasil, tá?
Em questão de dimensão territorial. Brasil. O melhor país para criar meme. Então, o Brasil, ele é o quinto maior, tá? Com 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, eu pergunto para vocês, Que isso? como será que é administrar um país deste tamanho? Como será? Deve ser bem difícil. Muito bem, o Pedro José. Olha, às vezes nós criticamos, né, o nosso presidente, né? Mas O nós, Arthur que falou. temos que pensar um pouquinho como é administrar um território deste tamanho aqui, com 8 milhões de quilômetros quadrados, né? Então, olha Bem só, difícil. não é fácil. Então, por isso que contamos com a ajuda dos deputados, senadores, prefeitos, tá bom? Agora, que já vimos, então, que o Brasil está em quinto lugar em questão de território, né? Vocês lembram quem é o país que está com maior número de população? China. China, muito bem. Sabe qual que é a posição que o Brasil está em relação a número de habitantes? Não. O Brasil está em quinto lugar, número de habitantes, com 210 milhões de habitantes. Ok? Agora, Ele está em segundo? oi? Ele está em segundo? Em sexto lugar. Ah, eu já encontrei a minha tia no Google Maps. Agora, eu quero falar para Onde é vocês. que... Gente, presta atenção. Não vamos sair do nosso foco, tá? Nós estamos falando em quê? Nós estamos falando em território, nós estamos falando em número de habitantes. Agora, qual que é a maior cidade do Brasil em questão de população? Vocês sabem qual é? São Paulo. Ó, Então, em questão de população. Agora, em questão de território, eu acho que é... Como que chama em questão de território? Até esqueci qual que é de território. São Tomé das Letras? Ô, tia, aquela lá, eu acho que é aquela lá que parece duas ilhas assim, ó. Agora, olha só. Eu vou pesquisar agora o nosso município. Manhuaçu, Minas Gerais. Vamos ver como que é o nosso território, né? Quantos habitantes nós temos aqui em Manhuaçu, certo? Então, vamos ver o Manhuaçu, né? Como se nós estivéssemos lá no espaço. Gente, a internet tá ruim hoje, né? Aham. Aí nós vemos uma nuvem aí e vê Jesus, né? Aqui não. Manhuaçu, tá parecendo Manhuaçu. olha. Aí, ó. Vamos lá, tá aparecendo Manhuaçu aí para vocês. Não, tá no mapa. Então, é no mapa mesmo, é. Nós estamos lá no espaço. Nós estamos vendo Manhuaçu de cima. Em que página? Gente, olha aqui o Manhuaçu. Nenhuma. Olha aqui Manhuaçu. Nenhuma. Estão vendo Manhuaçu? Nossa, tem muitos habitantes. Então, nós vamos descobrir também quantos mil habitantes nós temos no nosso território Dá pra ver Manhuaçu. Eu vou ter que, infelizmente, bloquear os microfones, porque a matéria é nova, é da apostila nova, Ô, tia Duda. e vocês não obedecem, não respeitam a tia Duda. Eu não estou brincando no Google Maps, eu estou aqui para mostrar para vocês, eu quero que vocês prestem atenção como que é, mas só que as pessoas não respeitam, né? Então, infelizmente, eu vou ter que desativar os microfones para vocês aprenderem a ouvir a tia Duda, tá? Para a gente poder prestar um pouquinho de atenção. Precisamos ter um pouquinho de maturidade, né?
Então, quando eu falo território de Manhuaçu, eu não estou falando somente da cidade aqui de Manhuaçu, do nosso município. Eu estou falando também dos distritos que pertencem a Manhuaçu. Eu estou falando de toda a região que pertence a Manhuaçu. Então, quando eu falo com vocês da Rússia, quando eu falei para vocês do Canadá, quando eu falei para vocês da China, quando eu falei dos Estados Unidos, que eu falei do Brasil, eu agora estou falando do nosso município. Então, olha só, Brasil é um país, São Paulo é um estado e Manhuaçu é um município. Viram a dimensão das palavras? Viram a dimensão dos territórios? O tamanho? É isso que eu quero dizer para vocês. É isso que eu quero dizer. Quando eu falo em população, quando eu falo assim em questão de habitantes, né? Falei para vocês que a China, como país, é o país que tem maior número de habitantes. Quando eu falo para vocês, o Brasil está em 6º lugar. Quando eu falo em questão de cidade, questão de habitantes, a cidade de São Paulo tem o maior número de habitantes, ok? Então, conhecendo um pouquinho mais, vou fazer um novo compartilhamento de tela. Eu vou apresentar para vocês agora. Deixa eu ver onde está a geografia aqui. Vou apresentar um pouquinho para vocês a nossa apostila de geografia, a apostila nova. Faça o favor de acompanhar com a tia Duda, a apostila nova de geografia. Essa aqui é a população do Brasil, 211.844.076. É o número de população. Sabe quanto tempo que demora para que uma pessoa nasça no Brasil? 20 segundos, tá? Então, agora, vou apresentar o mapa de Manhuaçu para vocês. Manhuaçu, tá? A população aqui no último censo que teve, era de 79.574 pessoas, tá? Podemos perceber também, não sei se isso aqui atrapalha vocês estarem vendo um pouquinho aqui. Então, lá no site do IBGE, vocês podem entrar, tá? E podem fazer a pesquisa, tá? Selecionar o local para vocês verem a quantidade de habitantes que nós temos na cidade de Manhuaçu. Milena? Milena, tá aparecendo aí para vocês a nova tela? A nova não, ainda tá no Maps, mostrando o Manhuaçu. Tá. Então, deixa eu ver aqui então. Peraí, deixa eu interromper aqui só um pouquinho. Deixa eu pegar um novo compartilhamento de tela aqui. Apareceu, Milena? Apareceu. Então, tá bom. Então, olha só. Aqui eu estava falando para vocês, nesses slides aqui, sobre a população do Brasil. 211.844.076. Foi isso que eu disse para vocês. O tempo médio para o aumento da população é de 20 segundos que a pessoa, né, nasce. A cada 20 segundos nasce uma pessoa no Brasil. Ok? Agora eu falei para vocês sobre a cidade de Manhuaçu. População no último censo que foi feita a contagem, né, o município de Manhuaçu tem 79.574 pessoas. Ok? Então, se vocês quiserem pesquisar, é só vocês entrarem no site do IBGE e procurar o nosso município Manhuaçu. Agora, lá na apostila com a tia Duda, no capítulo 5, nós vamos falar como que é a vida na cidade. Conhecer um pouquinho do nosso Brasil, não é isso? Então, olha só. O que nós podemos perceber com essa imagem? Nós vamos perceber que as pessoas, elas saíram, né? Que nós estudamos no último capítulo, da área rural e vieram
para as cidades, vieram para a área urbana, né? Então, nós vamos conhecer o Brasil, que não é fácil, já que possui um dos maiores territórios do mundo. Então, o Brasil está em qual posição mesmo? Ele está em 5º lugar em questão de território, em questão de dimensão, tá? Ele está com 8 milhões de quilômetros quadrados, ok? Já que a nossa população passa de 200 milhões de pessoas. Mostrei para vocês aqui que são 211 milhões, 844.766, né? Foi o que eu falei para vocês. Mas o que é viver nessa cidade para vocês? É muito diferente de viver no campo? A vida é igual em todas as cidades? Gente, não. São Paulo é uma cidade muito grande, o custo de vida é muito alto, né? O desemprego é muito grande. Então, olha só. Viver aqui no Manhuaçu é uma cidade menor, todo mundo conhece todo mundo está disposto a ajudar todo mundo. Então, em um território como o brasileiro, com tantas cidades, já pensou como deve ser complexo garantir serviços fundamentais para que toda a população viva com dignidade? O que é viver com dignidade, gente? Então, olha só, nós podemos chegar a essa resposta observando as cidades. Já notou como alguns problemas cotidianos, como o trânsito e a falta de um transporte público de qualidade, tornam mais difícil a vida das pessoas, principalmente daqueles que vivem nos grandes centros urbanos. Gente, eu estava assistindo o jornal hoje, agora ali, 1h20, a dificuldade das pessoas que moram nas grandes cidades para se deslocarem, para ir para o trabalho. Fechar uma estação do metrô complicou a vida das pessoas. Por quê? Porque elas têm que pegar transporte público, aí elas têm que fazer o quê? Demoram chegar no local de trabalho, elas têm que fazer o quê? Sair mais cedo, acordar mais cedo para o trabalho, né? Então, assim, é muito difícil, não é fácil isso. Então, o que é viver com dignidade? O que é ter uma qualidade de vida para vocês? Vamos parar um pouquinho e vamos pensar. O que é para vocês viver com dignidade? O que é ter qualidade de vida? Vamos parar um pouquinho e refletir. Não precisa falar para mim, não. Só parar e refletir, pensar. Como que é a nossa vida aqui no nosso município, que é uma cidade menor? Então, olha só, vamos observar as imagens deste capítulo. Vamos identificar alguns problemas do dia a dia, né, comuns às grandes cidades, né? Na nossa cidade, ou cidade que a gente conhece, existem problemas com que foram representados? O que a população responsável pela administração do seu município fazem para reverter essa situação? Olha, nós estamos observando o mendigo aqui deitado aqui, né? Estamos observando também as pessoas, né? Parece que estão voltando a pé também, por aqui também, caminhando, né? Então, nós observamos o quê? Que isso aqui é a nossa realidade, que isso vem acontecendo, né? Anoiteceu, tá vendo? Olha, às vezes as pessoas precisam ficar no ponto de ônibus, aguardando, né? Um ônibus para elas poderem irem trabalhar. Então, eu pergunto para vocês, por que a maioria das pessoas vive nas cidades? Por quê? Porque elas vieram em busca de melhores condições de trabalho. Elas vieram em busca de quê, gente? De trabalhar nos comércios, né? De trabalhar, de estudar. Então, as pessoas, elas vieram em busca de conforto, vieram em busca de melhor qualidade de vida. Então, o que são bairros, né? Quando as pessoas elas vêm para as cidades, elas têm que residir em algum lugar, não é assim? Então, o que são bairros residenciais? São bairros onde não há comércio, onde somente há casas, prédios, né? E os bairros comerciais, onde são os grandes centros, tem comércios, industriais ou mistos, né? Industriais, tem indústrias, né? E misto, às vezes, que são residencial e comercial, tá?
E agora eu pergunto para vocês. Só um pouquinho aqui. Quais mudanças são determinadas pelos habitantes de uma cidade? O que nós precisamos, gente, mudar? O que nós precisamos fazer? O que são diferenças sociais e econômicas? Então, nós vamos aprender um pouquinho agora na nossa matéria da página 4. Vamos lá com a tia Duda na página 4, então. Nós vamos falar um pouquinho que as cidades são diferentes. Vamos lá comigo. Onde está essa parte grifada aí? Eu gostaria que vocês grifassem também. Então, olha só. O Brasil, ele possui mais de 200 milhões de habitantes, né? Que estão distribuídos em 5.570 municípios. Gente, podem grifar isso tudo porque é importante. Aqui está falando de quantos mil habitantes nós temos, né? E de como que o nosso país, ele é distribuído também em municípios. Então, podem grifar isso tudo aqui, porque é importante. Então, olha só. O Brasil, ele tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Que estão distribuídos em 5.570 municípios. Manhuaçu está incluso nesses 5.570 municípios. As cidades, elas podem ser planejadas ou não. Por exemplo, Manhuaçu não é uma cidade planejada. Sabemos que Brasília foi uma cidade planejada, né? Então, olha só, a partir do seu surgimento, crescem, se modificam, né? Podem ser destruídas e reconstruídas. Enfim, estão em constantes transformações. Quando nós mudamos, por exemplo, um local, não é, Tiago? Tá prestando atenção, Tiago? Quando a gente muda, né, um local que a gente tem a demolição de um prédio, né? Nós estamos mudando esse ambiente, não é assim? Está acontecendo o quê? Uma transformação. Quando surge uma loja nova, né, ou uma casa que é construída, também essa cidade está em constante transformação. Então, olha só, essas mudanças, elas são determinadas principalmente pelas relações diárias entre seus habitantes. São essas relações que ajudam a formar as paisagens das cidades, que retratam os modos de vida e as diferenças sociais e econômicas de seus habitantes. Então, olha só, que retrata o modo de vida e as diferenças sociais e econômicas de seus habitantes. Gente, sabemos, né, que tem pessoas que elas têm um nível de vida melhor, trabalham muito, né? Nós sabemos que tem pessoas que precisam trabalhar o dia todo, se dedicar, não é assim? Então, tudo isso faz parte, né, da nossa economia, faz parte, né, do nosso município, da nossa região. Helena, eu quero que você ligue a câmera, você e a Elisa. Todos os dias que eu peço... Ô, tia, o problema é que a câmera da minha mãe tá estragada. Então, tá bom. No Brasil, embora grande parte das cidades possua menos de 100 mil habitantes, algumas delas são mais populosas do que um estado inteiro. A cidade de São Paulo, com a população mais de 12 milhões de pessoas, tem mais habitantes que a maioria dos estados brasileiros, como Espírito Santo, Pernambuco e Pará. Eu falei para vocês que a cidade de São Paulo é a maior em questão de população, em questão de habitantes, em questão de pessoas, ok? Agora eu pergunto, o que significa a frase? Algumas delas são mais populosas que um estado inteiro. Gente, quando eu falo questão de população, que é mais populosa, sabemos que as condições de vida dessas pessoas são precárias também, né? Então, qual consequência sofre uma cidade que possui uma população maior que a de alguns países? Sabemos que as pessoas passam por necessidades, não têm um custo de vida bom, né? Que essas pessoas, elas não conseguem emprego, ficam desempregadas. Então, sabemos de tudo isso, né? Então, olha só, São Paulo é a cidade que possui a maior população do Brasil. E uma das
maiores do mundo. Sua região metropolitana tem mais de 21 milhões de habitantes, número 2 vezes maior do que a população de Portugal. A cidade de São Paulo. ela é questão em número de habitantes, é maior do que a população de Portugal. Então, quer dizer o quê? Olha para vocês verem, não em extensão, questão de população, ok? No Brasil, Portugal tinha mais. embora grande parte das cidades possua menos de 100 mil habitantes, algumas delas são mais populosas do que um estado inteiro. Por exemplo, acabei de falar sobre a cidade de São Paulo, né? Número 5. O que são considerados fatores naturais que diferenciam uma cidade da outra? Lá na página 5. Então, olha só. Além dos números de habitantes, né? Existem inúmeros fatores que distinguem a cidade uma das outras. Podemos citar os fatores naturais. Cidades litorâneas, né? Que são à beira-mar. As cidades que surgiram no interior do país, né? À beira de rios. Entre as cidades do interior, existem ainda aquelas que surgiram nas alturas, como São Tomé das Letras, em Minas Gerais, que é uma cidade alta, é uma das cidades mais altas. Aqui já estou falando em questão de altitude, tá, gente? São Tomé das Letras, aqui em Minas Gerais, tem 1.440 metros acima do nível do mar. É uma das cidades que está o quê? Mais alta, tá? Podemos também falar assim, que cada cidade, ela tem a sua característica. Então, são seus fatores naturais que diferenciam cidades litorâneas, cidades do interior, cidades das alturas. Então, isso diferencia uma cidade da outra. Então, olha só, aí na apostila de vocês, na página 5, estão as cidades de Porto Seguro, Manaus, São Tomé e Altamira, no Pará, ok? Lá na página 6, nós temos uma atividade para fazer. Aqui perguntou assim, pesquise e indique quantos habitantes existem na sua cidade. Então, olha só, no último censo que foi feito, de 2020, né, estimaram que nós teríamos uma população de 91.169 pessoas, tá? No quadro de número 2, observe as características de algumas cidades no quadro a seguir. Vamos marcar com um X naquelas que também fazem parte da sua cidade. A nossa cidade, ela é o quê? Urbana. É uma cidade do interior? Sim. Chove com frequência? Sim. Fica mais de 1.000 metros acima do mar? Sim. Lá naquele mapa que eu mostrei para vocês, na segunda página, fala um pouquinho sobre as características de Manhuaçu. Aí agora, logo abaixo, no número 3, falou assim, faça uma pesquisa e indique a primeira cidade inaugurada no Brasil. Então, olha só, a primeira cidade inaugurada no Brasil foi São Vicente, fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza. Vou ativar de novo o som. Vamos lá, então. Letra B. A cidade de maior altitude do Brasil. Então, pesquisando no Google, nós percebemos que Campos do Jordão, em São Paulo, tem 1.620 metros. Ok? Lembrando que essa aula está gravada, que essa aula está disponível na WebGIS daqui a pouquinho para vocês, tá? Lá na página 7 agora, nós temos Campos do Jordão. Um pouquinho sobre Campos do Jordão, gente. Deixa eu só aumentar essa tela para eu ler aqui, porque eu não consigo ler desse momento. Campos do Jordão é um município brasileiro localizado lá no interior do São Paulo, tá? Mais precisamente na Serra da Mantiqueira. Faz parte da recém-criada região metropolitana, Vale do Paraíba e Litoral Norte, sub-região 2 de Taubaté.
Então, olha aqui, a cidade fica a 1.628 metros. Então, aqui está a resposta da questão da letra B, tá bom? Tia Duda. Continuando na página 7, nós vamos falar um pouquinho sobre a administração das cidades. Gente, quem administra a nossa cidade? Quem administra o nosso município? Quando eu falo administrar o município, eu estou falando de Manhuaçu, por exemplo, que é um município. Então, nós temos uma prefeita que administra o nosso município. Quando eu falo assim, no estado, por exemplo, nós temos o governador, nós temos o deputado. Quando eu falo o país, nós temos o quem? O presidente. Então, pare e pense um pouquinho. Governar um município é fácil? Não. Imagina um estado inteiro, Minas Gerais. Imagina um país inteiro como é o Brasil. Então, a administração das cidades, né? A mãe, o pai ou outros membros da família, geralmente são os responsáveis pela administração do lar. São eles que, por exemplo, pagam as contas, fazem as compras necessárias e definem as regras de convivência. Se esse responsável pelo lar não exercer bem o seu papel, problemas certamente surgirão. Por exemplo, o fornecimento de energia pode ser suspenso por falta de pagamento e produtos básicos, como sal, açúcar, podem faltar na hora do preparo das refeições. Assim como em casa, o nosso município, ele também precisa ser bem administrado. E para que nada falte para os seus habitantes, como no lar, o município necessita de pessoas que o administrem. No caso aqui nós temos, né, a nossa prefeita e também temos os vereadores, ok? Então, quem que é o responsável por administrar a casa em que vocês moram? Depende, pode ser a avó, pode ser o avô, né? O pai, ou pode ser a mãe, tá? Então, isso aqui depende de cada um, da convivência, né, das pessoas que fazem parte da família dele, ok? Na minha casa, eu sou a responsável por administrar a minha casa. Então, lá na casa dos meus pais, o meu pai é o responsável, tá? Então, isso aqui é uma resposta pessoal e depende. E o nosso município, quem é a responsável? É a nossa prefeita Cici, ok? Ô, tia Duda. Continuando na página 7. Tem como de você voltar um pouquinho na página 6? Não, daqui a pouco você vai lá no WebGIS, tá bom? Só um pouquinho, deixa eu explicar a matéria. Explicando a matéria, você consegue fazer atividade. É só prestar atenção, ok? Daqui a pouquinho, nós tiver um tempinho, eu volto lá. Vou continuar prestando atenção aqui na matéria. Sabendo disso, pense quem administra as cidades, os municípios, né? Foi o que eu falei para vocês. Então, quem são os administradores, né, do nosso município, gente? Tá aqui, olha. Prefeito, que administra o seu município, e seus auxiliares. Tem alguém conversando junto comigo? Eu já bloqueei os microfones. Então, quem é que administra o nosso município? O prefeito, juntamente com seus auxiliares, na Câmara Municipal, né? Trabalham os vereadores, que são responsáveis pelo quê, gente? Os vereadores, eles são responsáveis pela elaboração das leis. Podem grifar com a tia Duda, por favor. O que os vereadores fazem? Eles elaboram as leis municipais e também fiscalizam, né, as ações, né, do prefeito. Então, os vereadores, tá? São responsáveis pela elaboração de leis. E a prefeita, ela é responsável pelo quê? Administrar o nosso município. Então, quem administra o nosso município é o prefeito. Então, vamos grifar junto com a tia Duda, por favor. Então, o prefeito, ele administra o município e os vereadores são responsáveis pela elaboração de leis, ok? Agora, lá na página 8, com a tia Duda, temos uma atividade aqui. Perguntou, qual o nome do prefeito e do vice-prefeito e de um vereador que mora na nossa cidade?
A Cici, ela chama Maria Aparecida Magalhães Bifano, que é